aproxima também o período eleitoral, temos legislativas e logo a seguir presidenciais. É meu convidado Diogo Freitas do Amaral. Boa noite, Sr. Professor, bem-vindo. Boa noite. Se calhar começamos por aqui. Passaram 4 anos da chamada da Troika a Portugal. O país está neste momento num momento de viragem? Do ponto de vista político, só saberemos em outubro e em janeiro ou fevereiro. Se haverá viragem ou não, eu espero que sim, porque do ponto de vista económico e social, eu acho que o país não está nada bem. É certo que houve muitos erros cometidos nos últimos 10 anos. Chegou-se um momento em que era necessário pedir assistência externa, veio a Troika, que elaborou um memorando que em si mesmo era mau, porque impunha a austeridade e prometia o crescimento económico. Qualquer economista ou qualquer pessoa que saiba alguma coisa de economia sabe perfeitamente que não é possível, em países como Portugal, talvez seja na Alemanha, não sei, mas em Portugal não é, com certeza, nem em Espanha, nem em França, nem em Itália, nem na Grécia, haver austeridade e ao mesmo tempo crescimento. Portanto, o próprio programa encerrava um paradoxo. Encerrava um paradoxo. Por outro lado, o Dr. Passos Coelho cometeu, a meu ver, o grave erro de dizer que não só o programa da Troika coincidia com o programa do PSD, o que não é verdade, mas também que o governo iria além da Troika, o que infelizmente foi verdade. E foi muito mais impositivo de sacrifícios, sobretudo às classes médias baixas, do que teria sido necessário. Bom, mas passaram 3 anos e a Troika fez aquilo que se chamou uma saída limpa. Bom, é preciso ter presente que quase nenhuma das metas que constavam de memorando foi cumprida. Primeiro, a primeira preocupação era começar a reduzir a dívida pública. Não só não reduziu, como aumentou. Estava entre 90% e 100% do PIB, passou para 130%, o que, com algumas correções contabilísticas, deve andar pelos 120%. Bom, portanto, subiu. E não se vê que esteja a baixar. Todos os semestres vai continuando a subir. Portanto, o primeiro grande objetivo não foi conseguido minimamente. O segundo grande objetivo era a redução do déficit orçamental. Aí, houve esforços importantes, houve esforços positivos, embora não tivessem sido feitos como dizia o memorando. A verdade é que o ano passado, em maio, nós estávamos ainda com um déficit do ano anterior na casa dos 5 e tal por cento do PIB, e viemos a ter no final do ano 4,5%. O que estava no memorando, depois de revisto e ajustado, era menos de 3% no final do programa da Troika. Portanto, ainda ficámos 1,5% acima, o que é imenso. E o governo promete que até ao final deste ano consegue ficar abaixo dos 3%, mas já sabemos que o FMI e a Comissão Europeia não concordam e acham que vai ficar acima dos 3%. Portanto, a meta do déficit orçamental também não foi conseguida. Mas podia-se ter feito de outra maneira? Podia. Aproximámos-nos do objetivo, ao contrário da dívida em que estamos cada vez mais longe do objetivo, aí aproximámos-nos do objetivo, mas não atingimos. Podia-se ter feito de outra maneira? Podia e devia. Porque o memorando expressamente dizia, e o PSD, o PS e o CDS assinaram, que 2/3 da redução do déficit deviam ser feitos através da redução da despesa pública e 1/3 através do aumento de impostos. Ora, foi mais de 2/3 através do aumento de impostos e menos de 1/3 através da redução da despesa pública. Mas a despesa pública são salários, pensões em grande parte. Não. Há as chamadas gorduras do Estado, onde o governo não soube mexer ou não quis mexer. Porque estão lá os boys e as girls dos grandes partidos. E, portanto, era fazer sangue à própria base partidária do governo e do principal partido da oposição. Mas o governo não fez sangue na sua própria base eleitoral de apoio quando cortou nas pensões? Sim, e quando reduziu? Fez e não precisava ter feito. Acho, aliás, que não foi só sangue, foi uma
ilegalidade grave. Porque quando eu, aos 23 ou 24 anos, entrei para professor universitário e, portanto, funcionário público, eu assinei um contrato com o Estado, pelo qual me obrigava a investigar e a dar aulas e a fazer exames, e, em troca, o Estado comprometia-se a, por um lado, pagar-me um determinado vencimento mensal e, por outro, garantir-me uma pensão de reforma, de acordo com a evolução do custo de vida e dos cálculos legais. Bom, como é que passa pela cabeça de um governo democrático, aliás, com muito poucos juristas e com fraco apoio jurídico, quer dizer, depois do funcionário público ter cumprido a sua parte do contrato durante 35, 40, 42 anos, no meu caso, em alguns casos 46 anos, e depois vem o Estado e diz: mas eu não cumpro a minha parte, eu vou-vos cortar as pensões. Isto é uma coisa inadmissível, inconcebível. Isto devia ter sido tudo declarado inconstitucional, não sei se não o virá a ser um dia, e foi uma prova do enorme desrespeito que este governo teve sempre, ao longo do seu mandato, pelo Estado de Direito. Violou a Constituição, depois, quando o Tribunal Constitucional o assinalava, atacou o Tribunal Constitucional. Foi a primeira vez desde o 25 de Abril que se viu um governo constitucional atacar um tribunal. Nunca tinha havido. Bom, e houve 4, 5, 6 ataques seguidos. Bom, ilegalidades sem conta. Bom, portanto, quer dizer, vamos lá ver. Mais, o memorando apontava para um crescimento que rapidamente atingisse os 3%. Estamos abaixo de 1% de crescimento. Estamos de 0,9%. É o chamado crescimento anémico. Nós assim não vamos lá. O desemprego, que é enorme, baixou ligeiramente. Sim. Mas sabe-se, e o governo ainda não teve a coragem, a hombridade, de revelar esses dados. Sabe-se que uma grande parte daquilo que baixou no número do desemprego são pessoas que emigraram, 300 mil, ao que parece, e são pessoas que estão em curso de formação. E ainda hoje ouvi no noticiário que vai haver mais cursos de formação para tirar mais pessoas da lista do desemprego. Mas essas pessoas não têm emprego. A lista que o governo publicara não era a do desemprego, ou não era só essa, era sobretudo a lista da formação, da criação de empregos. Isso e do emprego efetivo do país. Bom, mas grande parte dessas medidas não foram impostas pela Troika que nos emprestou o dinheiro. Bem, em parte foram. Havia margem de manobra para em parte foram, mas o governo devia ter tido mais capacidade negocial. Comportou-se sempre como um bom aluno, de rabo entre as pernas, perdoe-se uma expressão, nunca ergueu a sua voz, nunca protestou. Aceitou sempre o que lhe puseram. E não defendeu, portanto, os interesses nacionais. Não defendeu. Ou se defendeu, fê-lo em silêncio, o que politicamente é a mesma coisa que não ter defendido. Bom, portanto, eu acho que o balanço é este. Tinha que se fazer um programa de reajustamento? Tinha. Precisava de ser tão severo? Não. Como é que podia ter tido êxito? Não sendo tão severo nos cortes das pensões e nos despedimentos e na reforma ultraliberal da legislação de trabalho, que significa mais despedimento e mais desemprego, como é que isso podia ter sido feito? Como dizia o Morado, cortando na despesa em vez de aumentar a receita. As instituições internacionais. Hoje há pessoas em Portugal a pagar mais de 50% do seu rendimento em IRS. Há pessoas, como dizia no outro dia o engenheiro Ângelo Correia, que é suspeito porque é um dos principais, foi sempre um dos principais elementos do PSD, a dizer que não gostava de viver num país em que tinha de trabalhar 7 meses para o fisco e 5 meses para ele e para a sua família. Eu digo exatamente a mesma coisa. Isto não faz sentido. Mas aqui chegados, estamos com os cofres cheios, aparentemente. Não, isso é uma expressão que foi dita com uma certa prosápia, mas eu tenho as minhas dúvidas que os cofres estejam assim tão cheios. O que eu acho é que há uma reserva. E bem, para que, se de repente houver uma perturbação dos mercados, o país não tenha que ir logo, no dia seguinte, pedir um novo resgate. Bom,
Acho que há. Mas o Primeiro-Ministro disse na semana passada, se não estou em erro, que o país até tem condições para vir a ser um dos mais competitivos da Europa, até do mundo. Bem, eu já ouvi isso a vários primeiros-ministros, portugueses e estrangeiros. A verdade é que a Europa se afunda ano a ano, precisamente por falta de competitividade. O grande problema europeu, para além das divisões e dos egoísmos nacionais, onde prepondera o egoísmo cego da Alemanha, que até agora os líderes europeus ainda não tiveram coragem de bater com o muro na mesa. Já era tempo. Que a Alemanha está perante a última oportunidade de não destruir a Europa. Quer dizer, já fez a guerra franco-prussiana no século XIX. Fez 2 grandes guerras no século XX. E agora está a asfixiar a Europa através do poderio financeiro. E, portanto, era a altura de começarem a erguer-se vozes significativas. Esperava isso do Presidente Hollande, mas ele tem-se mostrado muito pouco corajoso, para não dizer o nome feio que ele merece. Bom, temos a Itália com alguma coragem, mas sem peso político suficiente. A Espanha e Portugal calados como bons alunos. Mas a Alemanha tem a capacidade financeira que esses países não têm. E há aquele bem ditado, quem dá o pão dá a razão. Não é verdade. Se isso fosse assim, nós também nunca teríamos tido um Estado social ou políticas sociais na Europa. Bom, porque os ricos é que têm o dinheiro e os ricos não queriam pagar impostos para o Estado Social, mas foram obrigados a pagar, e muito bem. Quer pelos socialistas, quer pelos democratas cristãos. Não podemos esquecer que o Estado Social Europeu, que é uma das maiores invenções e conquistas da história da humanidade, bom, foi construído, a seguir à guerra sobretudo, embora tivesse começado um pouco antes, mas foi construído pelos esforços conjuntos de socialistas democráticos e democratas cristãos. E o que hoje nós estamos a ver na Europa e no lado republicano da política americana é uma tentativa de destruir aos poucos ou de uma vez o Estado Social para que os impostos sobre os mais ricos possam finalmente baixar, à custa de manter na pobreza as pessoas que não tenham condições para melhorar. São olhadas como uns incapazes, como uns incompetentes. Isso está na filosofia neoliberal. E sabe uma coisa curiosa? O criador da filosofia neoliberal, que é o economista prémio Nobel, infelizmente, Friedrich Hayek, acusa simultaneamente socialistas e democratas cristãos, incluindo os papas, de terem embarcado nessa aventura, diz ele, sem sentido, de fazer um Estado social para tratar melhor os pobres e os menos favorecidos. Bom, e ele diz, isto só tem uma explicação. Em relação aos católicos, deixaram de acreditar na vida para além da morte e então querem fazer o paraíso na Terra. Mas o Estado Social não se destina a fazer o paraíso, destina-se a evitar o inferno de muitas pessoas que vivem nas condições menos dignas que um ser humano pode ter. O Estado Social é um dos principais prejudicados, digamos assim, por estes anos de austeridade. O Estado Social foi o principal prejudicado, além do Estado de Direito, do respeito pela Constituição, pelos tribunais, pela legalidade vigente. O Estado Social é a grande vítima deste programa e deste governo, por inspiração da filosofia neoliberal, que vem do Hayek e de outros, não é? E que realmente diz, faltou-me dizer esse aspecto que é muito interessante e muito importante, dizer assim, o que é preciso é proteger os mais ricos, porque é deles que vem o investimento privado. Bom, ignora-se o investimento público. E quanto aos mais pobres, pois se sofrerem na terra, ser-lhes-á concedido o reino dos céus. Isto é o que diz, desde o célebre conservador inglês Burke, quando falava contra a Revolução Francesa, até o Hayek. Eles todos dizem isso. Não faz mal haver pobres ou haver pessoas a sofrer em condições infra-humanas, porque eles serão recompensados no céu. Ora bem, a doutrina cristã não é essa. Jesus Cristo começou as bem-aventuranças, ou no Sermão da Montanha, dizendo, bem-aventurados os pobres e os que têm fome e sede de justiça. Foi a grande revolução nas ideias. Antes disso, ninguém tinha dito, nem no Egito, nem na Mesopotâmia, nem na própria Grécia. Foi Jesus Cristo que trouxe essa mensagem.
Bom, e depois foi concretizado ao longo dos séculos por variadíssimas tendências, incluindo tendências não cristãs ou não religiosas. A verdade é que aparecem agora estes senhores mancomunados com a direita dos interesses, com os grandes milionários ou bilionários. Não é? Eu não me esqueço do senhor Warren Buffett, um dos maiores, um dos homens mais ricos da América, dizer que achava chocante que ele, multimilionário, pagasse menos imposto sobre o seu rendimento do que a secretária dele pagava. E disse: aumentem os impostos, que isto é injusto. Bem, alguém ouviu? Ninguém. E o que as pessoas querem é realmente não tocar nos impostos sobre os rendimentos mais elevados, sobre as grandes fortunas, sobre os iates, sobre os aviões particulares, etc, 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 mas sobrecarregar a classe média, sobretudo a classe média baixa, cortando-lhe os direitos e as garantias do Estado Social. Isto é uma injustiça. Em termos pragmáticos, Sr. Professor, o braço de ferro que está a ser levado a cabo agora pela Grécia, sim, não é prova de que a estratégia do governo, e estou a fazer uma provocação depois de tudo o que comecei a dizer até agora, sim, uma prova de que o governo português, que a estratégia do governo português foi correta ao alinhar com a Alemanha? Olha, a Grécia não é o elo mais fraco que está a quebrar? É evidente, a Grécia está numa situação difícil, cometeu os seus erros táticos, embora estrategicamente tivesse porventura razão ao querer bater com a mão na mesa, já que ninguém mais fazia. Bem, eu só espero é que a Alemanha não cometa mais esse crime anti-europeu, que é deitar a Grécia fora. Mas, antes de falarmos do problema da Grécia, eu só poderia aceitar a base do raciocínio da sua pergunta se, entre a política seguida pelo governo português e a política proposta pelo Syriza da Grécia, não houvesse nenhuma solução intermédia. Bom, eu vou já dizer algumas. Olha, primeiro, era uma solução mais moderada e provavelmente mais eficaz, em vez de fazer o que o nosso governo fez, ter seguido o memorando sem ir além do memorando. Bom, ficávamos por aí, cumpríamos à letra o memorando, ninguém nos podia acusar de não estarmos a fazer aquilo que devíamos, bom, e não teríamos imposto tantos sacrifícios. Segundo, outra estratégia, devia ter feito parte dessa estratégia alternativa, reduzir a despesa, em vez de aumentar tanto a receita, e teria sido possível reduzir a despesa sem ser no Estado Social. É uma mentira dizer que só se pode reduzir a despesa cortando salários e pensões. Isso é uma mentira. Não é verdade. Não é verdade. Há muito mais onde cortar e com muito menos custos sociais. Bom, depois podiam ter sido tomadas logo de início medidas de apoio ao investimento e não foram. E a verdade é que só agora é que começa a haver um vislumbrezinho. Bom, diz o governo na sua extraordinária máquina de propaganda que estamos melhor do que nunca porque as taxas de juros estão baixíssimas. Bom, como se isso fosse obra do governo de Portugal. Não é. Isso é o resultado da política inteligente e corajosa do Banco Central Europeu. Foi o Sr. Draghi, em agosto de 2012, eu estava na Itália e assisti pela televisão, que anunciou que faria tudo o que fosse possível para manter o euro. Só isso permitiu acalmar os mercados e baixaram bastante as taxas. E agora, há poucos meses, iniciou a compra de títulos de dívida soberana aos Estados. Já comprou mais de 1.000 milhões a Portugal, segundo a imprensa de ontem ou de hoje. Bom, e é isso que faz manter as taxas de juros baixas. Mas também lhe digo uma coisa, os economistas com quem eu tenho conversado dizem que é muito provável que estas taxas tão baixas da dívida soberana não se mantenham assim por mais de um ano ou dois. E, portanto, não vale a pena, primeiro, estar convencido que vai ser sempre assim, porque não vale. Segundo, é completamente risível que o governo venha dizer que isto está assim por causa do programa português. Não, foi o Banco Central Europeu. O único mérito, mas representa 2 ou 3% do total, o único mérito do governo português está em ter ganho a credibilidade internacional suficiente para que, num clima geral de taxas de juros baixas, Portugal não fosse uma exceção para cima.
Bom, mas o governo teria, e repito o que já disse há pouco, teria ganho a mesma credibilidade se, em vez de ir além da troca, se limitasse a cumprir o que estava no programa de ajustamento com a troca.